Eu quero dar continuidade a um tema que eu comecei a trabalhar no domingo à noite. O tema é o seguinte: estar em Jesus. O que isso significa? Parte 2. Estar em Jesus. O que isso significa? Parte 2. É importante que se diga que a fé cristã não é uma fé de alienação, não é uma fé que não exija de nossa parte nenhum tipo de reflexão ou pensamento acerca de nossas posturas religiosas. A fé cristã, ela nos leva a um contínuo embate entre a nossa mente e aquilo que efetivamente estamos fazendo de modo prático. A fé cristã exige de nós uma automeditação que ela permanecerá em nosso íntimo enquanto estivermos na face da terra. Ser cristão é estar a cada dia meditando sobre o que somos em Cristo, o que esperamos de Cristo, o que queremos em Cristo. Ser cristão é estar consciente de que existem realidades que não podem ser compreendidas ao pé da letra. A palavra nos coloca limites, mas ao mesmo tempo existem revelações na palavra às quais temos acesso e não podemos abrir mão de conhecê-las. Ser cristão é estar em contínuo pensamento. Eu sou de Jesus. O que isso realmente significa? E na última semana nós trabalhamos 4 versículos, ou melhor, 3 versículos. Colossenses, pode abrir aí a sua Bíblia. Colossenses capítulo 2, versos 6 a 8. Começamos falando sobre este texto. Colossenses capítulo 2, versos 6 ao 8. Colossenses é escrito por Paulo para orientar os crentes da igreja de Colossos, a cidade de Colossos, sobre o que significava a verdadeira fé. Havia enganadores, homens fraudulentos, falsos pregadores, impostores do evangelho no meio da igreja de Colossos, semeando inverdades, semeando falsidades. E Paulo escreve esta carta para dizer àquele povo aquilo que eles deveriam realmente aceitar e crer como verdades do evangelho. E no capítulo 2, a partir do versículo 6, Paulo começa a explicar qual é a realidade do crente que está em Jesus. O que é que de fato ele experimenta, o que é que ele prova, o que é que ele traz consigo. E começamos lendo os versos 6, 7 e 8, que dizem assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. 5 verdades eu vi nesse texto. A primeira verdade foi a de que precisamos ter convicção de que de fato já recebemos Jesus em nossa vida. De que de fato Jesus já habita em nosso coração, já fomos abertos em nossa alma para recebermos a Cristo. A segunda verdade foi a de que não apenas devemos receber a Cristo como Salvador, mas devemos recebê-lo também como Senhor, dono, proprietário de nossa vida. A terceira verdade foi a de que a cada dia a nossa vida é renovada por Jesus. Eu não levanto a minha mão num culto público, eu não digo sim para Jesus no momento isolado da minha vida e ponto final. Eu tenho que continuar firmado nele, sobreedificado nele, arraigado nele, sendo renovado a cada dia pelo seu Espírito Santo. A quarta verdade foi que nós precisamos ter uma vida de gratidão. Aquele que é crente enxerga o mundo sob uma outra ótica, sob uma outra vertente. Ele consegue ver as coisas além do físico, além das muralhas humanas. Ele tem uma visão que é de ordem celestial. E a última verdade
é que nós precisamos caminhar além das tradições religiosas. Quem está em Cristo não está preso à religiosidade vã. Quem está em Cristo não está escravizado por filosofias humanas, que dizem: faça isto, não faça aquilo, coma isto, não coma aquilo, use isto, não use aquilo. Isso não vale para quem está em Jesus. E hoje eu quero dar continuidade, então, nesse texto maravilhoso de Colossenses 2. Eu amo a carta aos Colossenses, e eu quero falar sobre a primeira verdade dessa noite. Estar em Jesus significa estar firmado no próprio Deus. Amém, igreja? Estar em Jesus significa estar firmado no próprio Deus. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Atenção, testemunhas de Jeová. Atentem para esse verso. Olha o que diz aqui: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Há uma verdade aí interessante. Eu não vou entrar nela. O Jesus que neste exato momento está no céu, assentado à direita de Deus, não é um Jesus espírito, é o Jesus homem. Sabia disso? É o Jesus homem, corporificado, com um organismo vivo. E olha o que diz Paulo aqui para endossar essa ideia: pois em Cristo habita corporalmente. Ele não está falando de antes, ele está falando de agora, do Jesus que está à direita de Deus, toda a plenitude da divindade. Isso é papo para outra história, para outro momento. A fé cristã, que logicamente tem Cristo como seu centro, senão ela não seria cristã, não nos induz, não nos leva a crermos num grande líder religioso, como os muçulmanos creem em Maomé, os kardecistas espíritas creem em Allan Kardec, os budistas creem em Buda ou Siddhartha Gautama, os adventistas creem na grande profetisa Ellen White, os mormons creem no grande profeta Joseph Smith Jr. Não, nós não temos uma fé firmada em homens. A nossa fé não está calcada em Paulo, a nossa fé não está calcada em Pedro, a nossa fé não está calcada em Maria, a nossa fé não está calcada em José, a nossa fé não está calcada em Tiago, a nossa fé está calcada em Jesus. E ponto final. Nós cremos no homem que era Deus, no Deus que se fez homem, perfeitamente homem e perfeitamente Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos para um texto bem conhecido, mas que a gente passa tanto o olho por ele e acaba não sendo impactado por aquilo que a gente vê sempre. João capítulo 1, Evangelho de São João capítulo 1, versos do 1 ao 4 e depois do 10 ao 14. João capítulo 1, versos do 1 ao 4 e depois do 10 ao 14. Olha o que diz: no princípio era aquele que é a palavra. Nas versões mais antigas temos: no princípio era o verbo. É interessante isso aí. Essa palavra verbo ou palavra, ela vem do grego logos, e ela foi colocada de modo proposital pelo evangelista João no início do seu livro. Para a mente dos gregos e romanos antigos, o logos era uma espécie de princípio vital que governava toda a criação.
era o que dava vida aos seres, era o que fazia as pessoas pensarem, era uma espécie de força que controlava todo o cosmos. Então João vem e diz assim: ei, aquele que vocês creem como Logos, como o princípio gerador da vida, como a origem de todas as coisas, eu o conheço e eu estou apresentando a vocês. O seu nome é Jesus. E é por isso que ele fala literalmente: no princípio era o verbo, ou era aquele que é a palavra. João continua: ele estava com Deus, e ele era Deus. É interessante como as testemunhas de Jeová adulteraram esse texto. Através da Sociedade Bíblica Torre de Vigia, há mais de 100 anos atrás, adicionaram um artigo indefinido a essa palavra. E onde nós lemos que ele era Deus, na versão bíblica das testemunhas de Jeová, lê-se assim: e ele era um Deus, com D minúsculo. Uma adulteração ao texto bíblico, digna de juízo. E o texto continua: ele estava com Deus no princípio, Jesus, que era o verbo que se fez carne. Olha mais, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O que está lá em Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra no princípio? Deus. E olha o que diz aqui, em João 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O que é que eu entendo a partir disso, irmãos? Jesus, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Então não estamos falando aqui de um simples líder espiritual, um líder humano. Ele foi homem sim, mas perfeitamente Deus. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Versículo 10 de João 1. João 1, exatamente. Aquele que é a palavra, Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é o verbo, aquele que é o Logos, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Glória a Deus. Você está em Jesus, amém? Então você está firmado na própria vida de Deus. Você está calcado no próprio Senhor. Jesus é Deus. É nele que cremos incondicionalmente. Estar em Jesus significa estar firmado no próprio Deus. Segunda verdade da noite: estar em Jesus significa receber tudo o que é necessário nesta vida. Sim, meu amigo, minha amiga. Qual é a sua maior necessidade? Qual é a sua maior carência? Sua maior súplica? Sua maior petição? Isso é secundário, isso é acessório. Eu quero lhe dizer que se você tem Jesus, você já tem tudo o que precisa para viver de modo pleno nesta existência humana. Não sou eu quem diga a palavra, vamos lá? Versículo 10 de Colossenses 2. Versículo 10 de Colossenses 2, olha o que diz: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam o quê? O quê, irmãos? A plenitude. O que significa a palavra plenitude? Plenitude é aquilo que está completo. Plenitude é aquilo que está cheio.
Plenitude é a capacidade, ou a qualidade, melhor dizendo, de quem está saciado, de quem está de fato pleno, preenchido. Já contei para vocês aqui uma história, mas vale a pena contar de novo, porque a igreja sempre está renovando de gente, né? E sempre tem gente nova. O cidadão tinha um sonho. O sonho dele era participar de um cruzeiro marítimo. Aquele de ficar uma semana no mar, visitando os lugares mais paradisíacos. Era o sonho dele. E ele economizou durante anos e anos, cortando na própria carne para poder satisfazer o seu sonho mais íntimo e profundo. E ele consegue bancar o cruzeiro. Um cruzeiro pelo Caribe. E chega então o grande dia da viagem. Ele pensa: não terei condições de bancar a caríssima comida daquele cruzeiro. Vou levar o meu lanche de casa, porque não posso passar vergonha, todo o meu dinheiro já foi empreendido nessa viagem. Ele fez uma centena de pães com pasta de amendoim. Aquele negócio que os americanos comem e amam. Pasta de amendoim, ô negócio ruim. E ele fez uma centena de sanduíches. E guardou na mala, guardou na bolsa que levava a tiracolo, para na hora da fome apertar, ele poder comer. Primeiro dia, ele ficou encantado com tudo que viu. Descobriu que a piscina era de água salgada, quase morreu. Bebeu muita água. Na hora do almoço, foi lá para o camarim dele, toma-lhe sanduíche de pasta de amendoim, alegre, contente, porque o principal ele tinha, que era a viagem. Segundo dia, mesma coisa. Na hora que todo mundo comia daqueles pratos mais sofisticados, ele ia para o camarim dele, toma-lhe sanduíche de pasta de amendoim. No quarto dia ele não aguentava mais ver aquele sanduíche na frente dele. A comida cheirava, arrebatava os seus sentidos, e ele se imaginava no restaurante daquele navio, comendo no seu camarim, como muitos comiam também, e ele dizia: puxa, vou ter. Nós não precisamos crermos, nós já temos Jesus como Salvador e Senhor no nosso coração. Você não tem que passar por nenhuma corrente de libertação, você não tem que passar por nenhum banho de descarrego, você não tem que ir a nenhuma sessão espiritual. Isso não existe para o verdadeiro crente. Cristo é tudo nele, Cristo basta nele, Cristo é a nossa plenitude. Importante que você entenda isso. Havia um grupo no primeiro século da era cristã, os gnósticos, contra os quais Paulo lutou frequentemente, como aqui em Colossos, que diziam que Jesus era apenas a porta de entrada, mas após Jesus, você carecia de outros conhecimentos espirituais para poder ser um cristão verdadeiro.
Amado, amada, é por isso que nós pregamos contra a maldição hereditária. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o meu avô, se o meu pai pecou, problema deles. Eu estou em Cristo agora, eu tenho a liberdade completa. Entenda isso. Pare de ficar caminhando de um modo recalcitrante, cambaleante, hesitante para lá e para cá. Se você está em Jesus, você já tem tudo o que lhe é necessário. Ponto final. Ponto final. 1 João 5,12, vamos lá? 1 João 5,12, finalzinho do Novo Testamento. 1 João 5,12. Olha que coisa linda. Quem tem o Filho, tem o quê? Quem tem o Filho tem a vida. Vida plena, vida completa, vida que basta, vida satisfatória. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Portanto, se você está em Jesus, você tem a vida plena que vem do próprio Deus. Terceira verdade, terceira e última verdade da noite. Porque senão a gente está arriscado a ser preso, né, irmão? Se passar do horário, né? Eu não quero nenhum membro da Memorial preso aqui e dizer que a culpa foi do pastor Júlio, que pregou além da conta. Aliás, não, deixa eu ficar quieto aqui, não vou falar, não, deixa para lá. Terceira verdade. Estar em Jesus significa ressuscitar para uma vida de vitória sobre o pecado. Vou repetir. Estar em Jesus significa ressuscitar para uma vida de vitória sobre o pecado. Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. Penúltimo texto de hoje. Colossenses 2, 11 e 12. Nele também, em Cristo também, vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, ou o retirar da velha vida, da sua vida atual. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos lá. No Velho Testamento, Deus instituiu um símbolo da sua aliança com o seu povo. Qual foi esse símbolo no Velho Testamento? Que começou a partir de Abraão. Qual foi? Circuncisão, praticada até hoje pelos judeus ortodoxos. O que era circuncisão? Todo menino homem, no 8º dia, deveria ter a pelinha que recobre a glande do seu pênis cortada. O que é glande? Você olha depois no dicionário, por favor. Então a pelinha era retirada para representar que aquele jovem, aquele homem era consagrado a Deus, pertencia à família de Deus, no caso, o povo de Israel no Velho Testamento. Mas em Cristo, isso muda. O símbolo da aliança do povo de Deus não era mais a circuncisão. Temos visto aqui, acompanhado nas quartas e nos domingos pela manhã, que Paulo batia de frente com isso o tempo todo. O símbolo da aliança com Deus no Novo Testamento passa a ser o quê? O quê? O batismo.
O que o batismo ele representava? No momento que o indivíduo é mergulhado nas águas, está se dizendo que ele morreu para o mundo. No momento que ele é levantado das águas, está se dizendo que ele ressuscitou em Cristo para Deus. O batismo é uma espécie de representação da morte e ressurreição de Jesus na vida do crente que nele crê, na vida do cristão que nele confia. Então, quando você é batizado, você está dizendo: assim como Cristo morreu, eu morri também, e assim como Ele ressurgiu, eu ressurgi dos mortos também. Então, o símbolo da aliança no Novo Testamento de Deus com o seu povo é o batismo nas águas. Aliás, a palavra grega baptismos, que dá origem à palavra batismo, quer dizer simplesmente mergulho. É por isso, irmãos, que nós temos aqui, de trás dessa cortina, e ela vai ser reaberta no primeiro domingo de abril, à noite, domingo de Páscoa, nós temos aqui um tanque batismal, com 2.000 litros d'água, porque quem mergulha, não mergulha só de cabeça, quem mergulha, não mergulha só de pé, só de braço, quem mergulha, mergulha de corpo inteiro. Batismo é corpo inteiro, dentro da água, corpo imerso, imergido, totalmente coberto pelas águas. Olha aqui para mim, você que está em casa, se liga nisso. Todo cristão genuíno carece de passar pelo batismo, precisa passar pelo batismo, para exemplificar, a partir de um ato exterior, aquilo que já aconteceu no seu interior. Então, se liga, não é o batismo que salva, é Jesus que salva, amém? Mas o batismo vai representar para o mundo aquilo que já aconteceu em mim internamente, interiormente. É um símbolo da nossa aliança com Deus, e todo crente legítimo precisa passar por esse símbolo. Eu quero perguntar para você, não me responda, tá? Pergunta retórica, fica para você. Você já foi batizado biblicamente nas águas? Batizado de modo consciente, porque a palavra diz: todo aquele que nele crer e for batizado será salvo. Então tem que crer, tem que ter consciência. O batismo é um ato voluntário. Meus pais não podem me impor o batismo. Meus tios, meus avós não podem me impor o batismo. O pastor, o padre não pode impor o batismo a ninguém. Batismo é ato de consciência. Batismo é ato racional. Batismo é ato voluntarioso. Você já passou pelas águas? É importante que você tenha uma resposta para essa pergunta. Aquele que está em Jesus, aquele que já ressuscitou espiritualmente, aquele que já vive a nova vida de Deus a partir de Cristo, não foge do batismo, não se esconde do batismo, porque ele sabe que ele precisa mostrar para todos que estão fora algo que ele já experimentou dentro dele. Eu fico preocupado, irmãos, quando eu vejo alguns crentes que estão na igreja há anos e ainda não foram batizados. Alguns com a desculpa de que tem que arrumar uma festa de casamento decente e não querem casar de qualquer modo para se batizar. Então ficam esperando 5, 10, 15, 20 anos, uma baita de uma festa, um banquete real para se casar, a fim de poderem se batizar. Outros se acham tão pecadores que querem melhorar, querem estar mais libertos dos seus pecados para poderem se batizar. Ô filhote, filhota, você não entendeu nada. Ninguém neste mundo
jamais terá por si só condições plenas para o batismo. Todos somos pecadores e teremos sempre algo a ser vencido, teremos sempre algo a ser combatido. O batismo é aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, pela fé chegar às águas e continuar se santificando a cada dia. A palavra é clara: portanto, indo, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 18 a 20. Quer dizer o seguinte: eu me batizo e continuo crescendo, continuo sendo ensinado. Então não espere ter uma vida perfeita para se batizar, porque assim você não vai batizar nunca. Está entendido isso, irmãos? Está claro isso para você? Então nós colocamos obstáculos que nem o próprio Jesus colocou. Vamos lá, Mateus capítulo 3, último texto de hoje, te prometo isso. Mateus capítulo 3, do 13 ao 15, interessante isso. Nós criamos problemas que nem o próprio Jesus criou. Mateus 3, do 13 ao 15, vamos entender isso aqui? A gente não entende esse texto. Olha o que diz aí. Posso ler? Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Por que João não queria batizar Jesus? Vamos lá. O que o batismo representa? Acabei de dizer: minha morte para o mundo e minha ressurreição para Deus. O batismo representa o sepultamento dos meus pecados para viver uma nova vida com Deus. Eu pergunto para você, igreja: Jesus tinha nele algum pecado para ser sepultado? Sim ou não? Jesus tinha algum pecado do qual ele deveria se arrepender? Sim ou não? Hebreus diz que em tudo Jesus foi tentado, porém sem pecado. Aí João Batista, qual era a mensagem de João Batista? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, só pode ir para o batismo quem produziu fruto de arrependimento. Aí ele vê Jesus chegando diante dele. O que ele pensou? Não, esse não tem do que se arrepender. Esse não tem do que pedir perdão. Eu que tenho que ir até ti, Senhor, e tu que vens até mim, está tudo errado. Qual foi a resposta que Jesus deu para João? Está aqui, versículo 15. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Sabe o que isso quer dizer? Se liga nisso, que você nunca se ligou nisso. O batismo de Jesus foi um ato profético. Vou usar uma linguagem bem pentecostal agora. O batismo de Jesus foi um ato profético. No momento que Jesus foi mergulhado por João no Rio Jordão, ele simbolicamente estava sepultando os pecados da humanidade com ele. No momento que Jesus é levantado por João das águas do Jordão, ele simbolicamente estava ali representando a sua ressurreição para uma nova vida com Deus. Aquilo que iria acontecer com ele na cruz do Calvário e 3 dias depois na ressurreição foi exemplificado através de seu batismo. Então, quando ele diz: deixe isso para que se cumpra toda a justiça, ele está dizendo: então, eu sou o exemplo dos exemplos. Então observe, filho, filha, estou falando aqui para quem é filho de Deus, não estou falando para ímpio não, para ímpia não. Estou falando aqui para quem é filha de Deus. Se você está em Jesus, se você conhece de fato Jesus como Senhor e Salvador,
você não tem o direito de fugir do batismo. Porque se o próprio Filho de Deus, Deus que se fez homem, homem que era Deus, ele foi batizado, quanto mais eu e você. Está claro isso, irmãos? Está claro isso para você? Então, o símbolo da nossa nova vida de vitória sobre o pecado está no batismo de Jesus, batismo esse que é também transferido para cada filho seu. Então a minha oração nesta noite é que nós possamos estar firmados em Jesus, crendo que já somos vitoriosos sobre o pecado. Pecamos ainda assim, pecamos na mente, pecamos em palavras, pecamos em atitudes. A grande maioria que está aqui, se não todos, já pecaram hoje, ou comeram demais, ou falaram o que não devia, olharam para o que não podia, desejaram o que não lhes cabia. Alguns estão pecando agora nesse momento, pensando coisas que não eram para ser pensadas, na hora do culto. Miserento. Mas o seu pecado já foi cravado na cruz de Jesus. Vou falar melhor sobre isso no domingo que vem à noite, não falte. Num versículo impressionante, que é a continuação do texto aqui. Igreja Batista Memorial, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada que está em casa nos assistindo, que nós possamos estar calcados solidamente, conscientemente em Jesus, que Jesus seja a nossa vida, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a nossa fé, o nosso credo, a nossa crença, a nossa esperança, só Jesus, só Jesus, amém?